Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Agora é a Hora. Eu estou muito feliz com a participação de vocês aqui no meu podcast, aqui no meu canal. No último episódio com a Mac, eu tive muito engajamento, vários comentários, vários elogios. E eu pedi muito no último episódio para você interagir, porque a plataforma entrega mais os episódios do Agora é a Hora e eles precisam ser entregues, porque todas as pessoas que eu coloco aqui na minha frente, eu confio e elas trazem não só o conhecimento técnico delas, mas uma mensagem para o mundo. Então, que esse conhecimento não fique só para você. É muito importante que você já curte agora o episódio. E se você estiver assistindo de televisão, depois você vai lá no seu celular, entra na sua conta, dê a sua curtida, coloque para mim algum comentário. Muitas vezes você não sabe o que comentar, mas você pode colocar algum insight que você teve aqui do episódio, alguma ficha que caiu, algum código, para você que está despertando a consciência, para você que já despertou e está trabalhando na expansão dela, coloca aqui para mim qual foi o insight que você teve no finalzinho do episódio com esse assunto, tá bom? E compartilhe com outras pessoas, porque isso é muito importante. Hoje eu vou falar sobre um assunto, eu e a minha convidada, que eu gosto muito, que faz parte do propósito desse programa, que é falar sobre autoconhecimento ligado à espiritualidade. Então, eu estava até conversando com ela aqui nos bastidores, o quanto que eu sou apaixonada pelo estudar da espiritualidade. Sou de Peixes, já falei isso várias vezes aqui, desde pequena eu já sempre tive essa ligação. Então, os convidados que conseguem unir ciência com espiritualidade, eles têm o meu respeito. Então, eu conheci o trabalho dessa minha convidada há pouco tempo, eu fiquei muito encantada. Nós já falamos sobre isso aqui, mas o dela é mais especial, porque ela une autoconhecimento, espiritualidade e propósito de vida. E para isso, eu quero apresentar para você a Joyce Elisa. Ela é mentora de espiritualidade feminina. Ela é especialista em terapia regressiva multidimensional, que é a TRM, né, Joyce? E eu quero que você aproveite muito esse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a sua vida. Muito obrigada pela tua participação. Prazer estar aqui, Josi. Obrigada pelo convite. Prazer enorme. Você sabe que nada é por acaso, né? É. Nós nos encontramos numa feira mística, que eu adoro. Eu também amo. Eu estava numa palestra com a Paula Cabral, que já esteve aqui 2 vezes. Hoje ela é uma grande amiga minha, a gente ficou muito amiga. Eu conheço a Paula há pouco tempo, mas a sensação que a gente tem é que a gente já se conhece de outras vidas, né? Porque a gente tem... Quando eu tô com a Paula, parece que eu tenho vários déjà vus, né? E nós fomos dar uma palestra na Expo Quant, que a gente nem sabia que estava acontecendo essa feira no andar de cima. Sim. Aí no outro dia da feira, a gente foi almoçar, estávamos sentadas e você passou, conversou com ela e ali tudo aconteceu, né? A gente falou, não, vamos marcar. Você vê como são as coisas, né? E aí eu fui descobrir que você mora na mesma rua do endereço daqui do podcast. Aqui do lado, na outra do quadra. Lado. E aí eu comecei a isso. acompanhar as tuas postagens e eu vi o quanto é profundo, porque é um tratamento que vai trazer para a pessoa clareza, né? E vai facilitar com que ela descubra o propósito de vida, nesse despertar da consciência. Vai ajudar essa pessoa a expandir a consciência e a se desenvolver espiritualmente, né, Sim. Joyce? É um trabalho que me dá, assim, muita satisfação, muita felicidade. Eu me sinto realizada, né? Porque além de proporcionar curas, eu sinto que é uma libertação. Porque a partir do momento que a pessoa consegue entender algo que estava ali inconsciente nela, travas, medos, né? Aquelas coisas que a pessoa carrega, mas que não sabe identificar. Traumas. Aí ela compreende o que aconteceu. Então ela tem a clareza sobre aquilo que estava dominando ela inconscientemente. E isso traz uma libertação. Então eu vejo que elas se libertam desses pesos do passado e aí conseguem seguir adiante, né? E essa terapia, ela trabalha com
com questões de hipnose ou não? Não, eu não uso hipnose. A maioria me pergunta, Joyce, hipnose? Porque comigo não funcionou, vem sempre com esse medo, né? Será que eu vou conseguir? Porque hipnose não funcionou. Não é hipnose. Chama alfagenia. É uma outra técnica muito diferente e muito mais eficaz. Ela é rápida e eficaz. Aí eu costumo dizer que parece uma meditação guiada. Então eu vou conduzir a pessoa num certo cenário, vou fazer ela sentir onde ela está, e isso vai trazendo relaxamento, conexão, e aí a gente começa a TRM. Então é uma prática, uma técnica, na verdade, muito eficaz, e ela sempre me pergunta, já teve alguém que não conseguiu fazer? Não, todas conseguem fazer. Todas conseguem. E o que eu achei muito legal é que você proporciona para essa pessoa a conexão com o mentor dela. Exato. A mentora, o mentor, os mentores. Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Então, esse é o ponto alto da TRM, é o que eu mais gosto nessa terapia. Porque não sou eu que vou guiar a pessoa através das vidas passadas dela. Eu tenho a minha mediunidade, eu tenho a minha intuição, mas quem vai fazer isso é o mentor da pessoa. Porque é o mentor que vai conhecer ela exatamente, né, que vai conhecer profundamente todas as necessidades que ela está naquele momento, tudo que ela precisa e que ela consegue ver, o que ela está pronta para ver. Então é o mentor que vai guiar. E além dessa guiança, ela consegue entrar em contato com ele. Então, nessa meditação que eu faço, nessa condução, ela visualiza o mentor, então ela tem também essa percepção visual de quem é esse mentor. Claro que eles se mostram de muitas formas, né? Tem mentores que se mostram como luz, tem mentores que se mostram como personagens, já aconteceu, magos, né, anciões. Então, assim, eu percebo que eles se mostram da forma que é aceitável para a pessoa. Entendi. Da forma que ela vai se conectar. De acordo com o nível de consciência dela. Exato. Para que ela não se assuste ou para que ela também muitas vezes não acredite, né? Para que ela se sinta segura. Exatamente. Porque para ela acessar essas camadas mais profundas do subconsciente, essas ondas cerebrais, ela tem que estar segura, senão ela não acessa. Exato. Gente, que interessante. Ela tem que se sentir muito à vontade ali, muito acolhida, né? Muito conectada. Então eu percebo que eles se mostram da forma que a pessoa está pronta para ver, né? Então, além de ver o mentor, tem essa conexão, porque a partir da TRM essa conexão foi feita. E aí ela segue também com essa conexão junto ao mentor dela. Então, para se comunicar é mais fácil, né? Para ter essa troca, né? Com o mentor acaba sendo muito mais fácil. Ela fica aberta. Fica. O que antes estava fechado, estava travado. E muitas pessoas não acreditam nessa conexão, né? Se sentem muito sozinhas. Será mesmo que eu tenho um mentor espiritual? E aí vem na TRM, ele se apresenta, né? Conduz ali a vida passada. E no final também o que é muito legal é que ela vai perguntar para o mentor por que ele mostrou, né? Por que ele escolheu aquela vida passada para ela? Qual que é o motivo? E ele vai trazer explicação também. Então não vai ser uma coisa que vai vir e aí, o que eu faço com isso, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Não, ele vai trazer explicação, né? Ele vai explicar o porquê que aquilo está conectado com esse momento atual, por que era necessário ela ver aquelas cenas específicas agora. E no finalzinho ela também pode perguntar alguma coisa para o mentor. Então eu abro esse espaço para ela fazer alguma pergunta. Gente, que demais. Muito eu quero especial. fazer, gente. eu quero. Outra coisa, e quando você falou assim, tem pessoas que não acreditam que tem mentores, né? Sim. Que elas estão aqui sozinhas, enfim. E isso a gente sabe que acaba envolvendo muito crenças religiosas, que nós estávamos falando também aqui antes da gente começar esse episódio. E como que funciona com as pessoas que têm crenças religiosas assim muito enraizadas e não acreditam nisso, não acreditam em vidas passadas, não acreditam que tem um mentor? Como que você trabalha? Você acha que essas pessoas elas nem te procuram ou elas procuram com essas dúvidas? E já aconteceu de você nem fazer a sessão porque a pessoa estava muito fechada, porque ela tinha uma crença muito enraizada? Olha, Josiane, eu acredito que assim, a TRM, ela chama as pessoas que estão prontas para ela. Tá. Então, geralmente são pessoas que já estão no caminho de autoconhecimento, já fizeram alguma sessão de alguma coisa, já fizeram um mapa, já estão nesse caminho, né? Já despertaram mesmo. Porque as que não despertaram, eu acho que é algo muito profundo ainda para acessar. Né? Existem outras práticas que são mais para o início do despertar, né? Outras terapias. Eu digo que quando a gente fala de vidas passadas, regressão, a pessoa já precisa estar no momento ideal para aquilo.
para que ela tenha um aproveitamento e para que ela tenha a busca verdadeira, para ela realmente querer estar ali comigo, né? Querer rever uma vida passada. Então chega o momento certo. E todas as que vêm já estão nesse momento. Nunca aconteceu, assim, de uma pessoa que não acredita em vidas passadas. E te procurar. Me procurar. Não. Porque ela não tá no momento, isso é verdade, né? Eu Tá. falo que nós, como terapeutas, os pacientes, eles são trazidos a nós, né? É O muito universo interessante arquiteta isso. tudo. Tudo. É E assim, tá impressionante. tudo muito conectado, porque eu percebo que, dependendo da semana de atendimentos, existe um tema específico que é trabalhado. E muitas vezes ressoa com o que eu tô vivendo. Então, às vezes a mensagem do mentor que vem ali para aquela pessoa, às vezes é para mim também. Então tá tudo conectado, sabe? Tá tudo conectado. Ensinamentos que estão sendo passados ali, eu aprendo muito com cada TRM. Tanto que agora eu tô compartilhando nas redes, tô fazendo lá os posts no Instagram, os vídeos no YouTube, porque é tanta riqueza de aprendizado. Eu Gente, vi. eu não posso guardar são só pra vários mim. casos clínicos. São vários. E cada um tem um ponto específico, tem uma cor específica. E aí, como tem essa chance da pessoa se conectar com o mentor, perguntar pra ele o porquê que ele mostrou. Então, é muita coisa linda que vem, é muito ensinamento, muita sabedoria. E aí eu decidi compartilhar, eu falei, gente, eu não posso guardar isso. E assim, quando a gente desperta, a gente sempre desperta pela dor. Dificilmente uma pessoa vai despertar no amor, né? Vendo, de tanto ela ver. Pra ela estar assistindo, é diferente assim. Aqui no meu canal, as pessoas que estão aqui, elas estão por causa do meu conteúdo, né? Educação física associada a físio, as patologias, saúde integrativa, fisioterapia integrativa, musculação e hérnia de disco. Então, eles acabam caindo de paraquedas nos conteúdos, porque eu fui proposital nisso, nem fiz um canal pro Agora é a Hora. Então ele alimenta o meu canal do YouTube. Mas geralmente as pessoas que buscam esse conhecimento nas redes sociais, elas já despertaram. Né? Então elas já estão com um nível de consciência ali um pouquinho elevado. Eu quis colocar no meu canal para poder já plantar a sementinha. Isso. Porque eu sei que eu atendo gente desde 2009. As pessoas que têm dor física, elas estão passando sempre por um quadro psicossomático, porque a relação é muito, muito intrínseca, né? Então, as pessoas que estão passando por problemas emocionais, que não têm saúde mental, elas vão entrar nesse processo, porque é o despertar da alma. Né? É a alma gritando, querendo falar mais alto que o ego, né? Sim. Então eu quis para poder plantar uma sementinha, trazendo vários profissionais aqui. A gente não fala só sobre autoconhecimento e espiritualidade, também falamos também sobre outros assuntos, principalmente da área da saúde. E eu vejo que as pessoas, elas buscam esse assunto quando elas querem descobrir o propósito de vida, quando elas estão frustradas. E eu achei muito interessante, porque nessa terapia, a pessoa consegue já pegar as primeiras pistas do propósito de vida dela, ou muitas vezes até descobrir o propósito, né, Sim, Joyce? dá pra focar nisso. A TRM, ela se molda à necessidade do momento. Então, se a pessoa me falar, Joyce, eu tenho um problema de relacionamento com meu marido, e eu sinto que é algo mais profundo, que eu não tô conseguindo entender. Aí Entendi. a gente foca nisso. Tá. O mentor vai mostrar especificamente em relação a isso. Ou então, às vezes a pessoa sente um chamado para algo mais. Já tem uma profissão, já tem anos de carreira, mas vem esse chamado, esse desconforto que você tá falando. aí. E aí vem a busca. E aí na TRM o mentor também vai mostrar algo do passado relacionado ao propósito atual. Porque sempre tem conexão. A gente vem galgando uma história, uma jornada, né? E nessa jornada a gente vai tendo aprendizados, a gente vai recebendo sabedorias, a gente vai se formatando. E aí chega nessa vida, vem esse chamado. Esse vazio, eu preciso fazer algo mais. Então, tem a ver com a nossa história. Tem. Que é muito rica, né? Muito cheia de aprendizados, de erros também, obviamente, mas que nos fizeram mais fortes, mais sábios e nos trouxeram até aqui. Então, o mentor vai mostrar algo lá atrás que está relacionado ao propósito. E já teve muitos casos incríveis, assim, de sabedorias passadas sendo relembradas para serem usadas agora, no propósito de vida. Teve um caso em específico que eu achei incrível, que foi uma terapeuta que me procurou, e ela, assim, já no propósito dela, né, atuando com pacientes, e já era formada em vários tipos de terapias, tinha feito vários cursos, mas via que não estava fluindo, ainda faltava alguma coisa. E aí ela veio para isso, né, para entender melhor. E aí foi muito interessante, porque o mentor levou ela para uma vida muito antiga, e ela estava numa cozinha, junto de uma senhora.
E junto dessa senhora, elas faziam uma refeição para muitas pessoas. Só que não era só fazer a refeição. À medida que ela viu muitos detalhes, ela ia vendo todas as verduras, os legumes, e era tudo selecionado de acordo com cores, tamanhos, formatos. E a partir disso, era feita uma alquimia com os alimentos. E tinha até uma verdura específica, que agora eu não vou lembrar o nome, que ela viu, ela falou, nossa, eu nunca vi essa verdura. Depois da sessão, ela procurou e achou. É uma verdura que se encontra lá na Europa, inclusive. Então, essa verdura era posta no final, inteira, dentro daquele ensopado que elas estavam fazendo, porque tinha uma vibração específica daquela verdura ali, que estaria contribuindo com a alquimia do alimento que elas estavam fazendo. E aí encerrou a TRM, né? A gente começou a conversar e eu falei, então, como é que foi pra você? Fez sentido? Ela falou, total, porque eu amo cozinhar. E ela estava buscando vários cursos, além disso, que não tinha nada a ver com cozinha, culinária, né, com alimentos. É que assim, ela sentia esse chamado de ajudar. Hoje tem muita coisa disponível na internet, muitos cursos, né? Tem. Que são muito legais de fazer. Tudo que tem a ver com energia, né, com espiritualidade. É muito interessante. Mas a maestria que ela trazia era com os alimentos. E aí ela achou aquilo incrível, porque era algo que ela amava fazer, que estava na vida dela o tempo todo, mas que ela ainda não tinha percebido. E o mentor mostrou pra ela. É exatamente isso. Perfeito. E o propósito, eu acho muito incrível também. Muitas vezes é algo que a gente não percebe. Né? Tá ligado a um talento que a gente domina muito bem, mas por dominar muito bem, a gente acredita que é algo simples, que, né, simplório, o que tem de especial aqui? Não, tem. Primeira coisa, né? Se é fácil pra você, porque você domina muito bem. Sim. Né? Então aquilo passa a ser um talento, um dom que você traz. E muitas vezes o propósito está conectado com aquilo que você não está percebendo. Não está percebendo. Aquilo que você faz com facilidade, com amor, que você aprende com facilidade, que você ensina com facilidade. Exato. Né? É fácil porque você faz muito bem, mas para outras pessoas pode não ser. Né? Então tá muito conectado com isso. E eu acho muito incrível, porque a TRM vai trazendo de formas muito simples verdadeiras revelações que faz a diferença na vida da pessoa. Total, porque a pessoa, nessa fase, ela quer respostas. Ela tá perdida, ela tá cansada, ela tá frustrada, ela tá desanimada. Muitas estão com depressão porque não tem propósito, não descobriram o propósito. A depressão é falta de propósito. Exato. Né? Tem um post seu que você fala assim, o chamado do propósito começa por um vazio. Nada do que você estiver fazendo vai fazer sentido. Os amigos, o trabalho. Parabéns, você começou o despertar da sua missão. É isso mesmo. É isso. Gente, né? Demais, né? E isso aconteceu comigo também, né, Josi? Porque lá atrás, há 10 anos atrás, eu tava com a vida assim feita. Totalmente realizada. Eu estava trabalhando numa empresa incrível, que era o meu sonho, inclusive. Consegui aquela vaga, tinha ganhado promoção, tava assim, né? Subindo e muito realizada. E depois de uns 2 anos nessa empresa, começou a vir um vazio. Eu já tinha meu filho mais velho, e aí eu engravidei dessa menininha linda que tá aqui, da Isabela, minha filhota. E fiquei de licença maternidade, né? Fiquei por 5 meses. Aí voltei pra empresa. Só que quando eu voltei, a empresa estava mudada. A gestão tinha mudado, os processos. Aí eu não estava me achando mais ali, né? Aquele local que eu amava trabalhar tinha se modificado completamente. E tinha a questão de deixar ela em casa. Eu trabalhava em São Paulo, morando aqui em Santos. Subia e descia todos os dias. Nossa. Então eu senti essa dor, né, de deixar a bebezinha de 5 meses em casa. Tive que parar de amamentar, enfim, toda uma revolução na vida, né? E aí isso foi me trazendo desconfortos. E junto disso um vazio, porque eu já não me enxergava na empresa, fazendo o que eu fazia. E eu comecei a me questionar, será que eu vou fazer isso a minha vida toda? E aquilo já não estava mais fazendo sentido. E esse vazio começou a crescer, e aí começou um despertar espiritual também muito forte. Eu tinha muitos sonhos lúcidos, projeção astral, saía do corpo lúcida, ia pra nave espacial, umas coisas assim. Eu falava, mesmo? Meu Deus, o que tá acontecendo? E realmente um despertar muito forte. E tudo isso na minha vida naquele momento. E eu comecei a pensar, falei, gente, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer, tem algo mais. E eu acho que tá relacionado com espiritualidade, porque tava muito forte isso naquele momento. E aí eu comecei a fazer tudo que eu via de autoconhecimento.
mapa astral, mapa numerológico, leitura de aura, design humano. Fui fazendo. E uma coisa era clara. Para buscar respostas. Para buscar respostas. Porque para mim, entender o meu propósito partia de mim, de entender quem eu era. Sim. Isso foi o que me veio muito forte, né? E uma coisa era clara, a espiritualidade era algo muito forte em todas as ferramentas de autoconhecimento. Tudo trazia esse espiritual muito forte. E aí, enfim, ficou isso, né, na minha mente, mas eu não sabia como viabilizar, né, não tinha ideia. E eu comecei a fazer conexão com o meu mentor, porque era algo que eu tinha quando eu era criança, lá na minha infância. Você lembra disso? Eu lembro. Ele vinha nos momentos que eu tava sozinha. Quando eu tava brincando ali distraída, aí ele vinha, pegava no meu cabelo fisicamente. Eu sentia ele pegando no meu cabelo. Eu sentia ele ali do lado, mas assim, como alguém totalmente familiar. Aquilo não me abalava de forma alguma. E aí eu lembrei que eu tinha essa conexão com o mentor. Eu falei, poxa, vou começar a me conectar de novo com ele. Quem sabe ele me ajuda. E todos os dias eu conversava com ele, mentalmente, escrevia cartas para ele, para que ele me ajudasse a entender. Eu queria entender esse vazio, eu sentia que tinha algo mais, que eu queria ajudar as pessoas, mas eu não sabia como. E aí um dia na empresa, eu tinha acabado de voltar do almoço, voltei mais cedo, não tinha ninguém na sala. Eu tava ouvindo uma música, e aí eu comecei a sentir uma sensação diferente. As minhas mãos começaram a ficar mais leves, sabe, um torpor assim nas mãos, uma sensação boa começou a me envolver, e aí começou a vir na minha mente, escreve. Aí eu imediatamente abri o Word no computador, não foi na mão, foi no computador, e comecei a escrever, começavam a vir frases na minha mente, eu sempre duvidando, né, porque a mente põe em xeque tudo, né, sempre vai questionar, mas era tão forte que não tinha como, né, eu dava vazão, escrevia, enfim, era uma mensagem do meu mentor pra mim. E aí a única coisa que ele falou pra mim, em relação a propósito, dentre outras coisas, foi que eu tinha que falar o que estava no meu coração. E aquilo fez muito sentido, porque naquela época eu tava tendo muitas experiências. Eu queria compartilhar com pessoas, mas eu não conseguia. Porque não tinha com quem compartilhar. No trabalho, como é que eu ia fazer isso? Sim. Não tinha como, né? Em casa, ok, meu marido ali, mas eu precisava de mais, sabe? Eu precisava ver outras pessoas, falar com pessoas que tinham experiências parecidas, ter um eco, né, de alguma forma. E essa vontade, né, de compartilhar. Então, aquilo que ele me falou fez muito sentido ali. Ele disse que sim, estava conectado com a espiritualidade, trazer essa consciência para as pessoas, mas que eu precisava falar. E aí eu fiquei super feliz, emocionada, foi um marco assim na minha vida. Imprimi a carta, fiquei relendo 1000 vezes. Aí depois da euforia, né, vem o mental, tá, e como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou viabilizar? Eu não conhecia ninguém, sempre fui muito fechada, muito introspectiva. Muito, sempre fui, e sou ainda, não parece, mas eu sou. Não parece. Assim, no 1 a 1 eu sou mais aberta, mas se você me vê junto de muitas pessoas, eu sou aquela pessoa que tá ali, só observando, quietinha. Sim. Então, na minha mente, falava, gente, como, né? Aí, pensei em escrever livro. Quem vai comprar a ideia do livro? Ninguém. A mente. Né? Pensei em começar a palestrar, mas, gente, ninguém me conhece, né? Enfim, e fiquei nesse dilema vários meses. E continuando a fazer autoconhecimento. Aí, eu gostava muito de YouTube. E eu vi uma moça que falava de decoração. E teve um vídeo novo, mediunidade. Eu falei, opa, mediunidade? Fui assistir. Ela estava no sofá da casa dela, com o celular na mão, falando de tudo aquilo que ela sentia em relação à mediunidade, os efeitos, as sensações físicas. Eu falei, meu Deus, ela tá ali eu vou fazer no sofá. Também. Falei, vou fazer. E aí foi essa porta que eu encontrei. E comecei a gravar os vídeos muito timidamente, me achando horrorosa. Mas começou. Comecei, né? Pulei esse muro da vergonha, né? Fui fazendo. O bom era que ninguém visualizava ainda, então eu punha o vídeo lá, 0, ufa! Aí começou 1 pessoa, 2, e foi assim, né? Devagarzinho. E aí foi indo. Quando eu vi, tinha 500 inscritos no canal. Eu falei, nossa, viu? Nunca imaginei, né? E aí foi indo, e tudo começou a acontecer. As coisas começaram a vir, e aí os atendimentos começaram a chegar, porque as pessoas pediam, Joyce, será que teria como eu conversar com você online? Começou disso daí. E aí a vida foi encaminhando. Mas nessa fase dos vídeos, você estava na empresa ainda? Eu estava na empresa ainda. Eu chegava depois de São Paulo, morta de cansada. E gravava. E gravava. E aí quanto tempo depois que...
Foi depois de mais ou menos... Não chegou a ser 1 ano, mas foi quase isso. Aí as pessoas perguntam, Joyce, como é que você fez essa transição de carreira? Porque é uma questão para as pessoas que estão nesse caminho, né? Eu falei, não foi nada assim, chutar balde. Porque foi devagar. Foi devagar. A gente tem responsabilidades financeiras, lógico. Né? Então, naquele momento eu não via como. Eu fui fazendo isso junto, né? Ali tentando administrar. Mas as coisas foram se alinhando. E aí começou uma fofoca na empresa. Vão começar a demitir funcionários, vão fazer cortes, que não sei o que e tal. Aí aquilo pra mim, senti que veio do meu mentor. É a sua porta de saída. Aproveita. E aí eu me candidatei. Pra sair. Pra sair. Que bom. Aí a minha gerente me questionou, falou, você tem certeza? Por que isso? Por que aquilo? Eu falei, não, tenho certeza. E aí eu fui mandada embora. Mas assim, foi o que eu precisava, né? Veio no momento certo. Quantos anos de empresa? Eu tinha 4 anos de empresa. Então, foi assim a deixa, né? E os cursos que você fez depois? A numerologia, a medicina chinesa, foi depois? Não, foi tudo antes. Foi tudo antes? Foi tudo antes. Eu venho de várias áreas, Josiane. Eu sou formada em relações internacionais, porque eu trabalhava com empresas internacionais, então me formei. Aí eu fiz medicina tradicional chinesa junto com relações internacionais, estava fazendo junto, porque eu tinha essa paixão pelas ervas, eu queria ajudar as pessoas. Sim. Aí me formei em medicina tradicional chinesa, saí da empresa para atender medicina tradicional chinesa, então eu tive consultório. Atendi por 3 anos e meio, mas era sempre aquilo, não era o suficiente. Ainda não era. Não era o suficiente. Aí voltei para o corporativo, nessa empresa que eu queria muito trabalhar, porque eu estava junto com o meu atual marido, a gente estava noivo, a gente queria casar, ter apartamento, então foi a oportunidade que eu vi para estabelecer, né, as nossas bases. E aí voltei pro corporativo de novo. E aí fiz curso de alfagenia, que é o que eu uso hoje nas regressões. Então alfagenia. Fui fazendo. Alfagenia. Isso. Fui fazendo. De alguma forma, era como se eu estivesse me preparando. Lógico. Sabe? Eu não sabia. Eu fazia porque eu gostava. Ressoava comigo. Falava, que legal, vou fazer. Então, na verdade, eu estava me preparando. São ferramentas, lógico. Quanto mais ferramentas a gente tem, a gente consegue ajudar as pessoas, né? Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu já podia fazer atendimentos. Eu era terapeuta, tinha alfagenia. Então, tinha as formações certas para começar os atendimentos. Então, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo vai acontecendo da forma certa. Então, ao mesmo tempo que eu estava estabelecendo as minhas bases para minha vida pessoal, para minha família, eu também estava me preparando para esse propósito. Então, acabou que Deus tudo se alinhou. Capacita os escolhidos, né? Sim. É isso mesmo, é isso mesmo. Nada é por acaso na nossa vida e tudo tem o seu tempo certo, né? Impressionante. A gente começa a entender tudo depois. É verdade. Por isso que não adianta a pessoa ter ansiedade, porque eu vejo muito nas pessoas essa questão do despertar, da busca incessante pelo propósito de vida, mas não adianta você correr atrás do propósito. Quanto mais você estiver conectada com você mesma, continuar nesse trabalho profundo de autoconhecimento com você mesmo, o teu propósito te encontra. É impressionante. É verdade. Eu costumo dizer que o propósito nada mais é do que a nossa verdade. Quem a gente é de verdade. Quando a gente começa a entender isso, tudo faz sentido. É que as ferramentas de autoconhecimento vão mostrar isso pra gente, porque sozinhos é difícil. É difícil. A gente nasce numa sociedade com influências familiares. E hoje em dia tem as crenças. E hoje em dia tem muita oferta de muita coisa. E geralmente quem é dessa área de saúde, de autoconhecimento, tem muita oferta de cursos, né? Hoje tá muito rico. Lá atrás não tinha nada. Era só mato. Mas hoje tá muito rico. Tá muito rico. Então, assim, existe uma sintonia, claro. Então as pessoas vão fazendo. Vão fazendo. Milhões de cursos. E também a gente tem todo um sistema de distração muito grande, né? Sim. Então eu vejo que as pessoas, elas não conseguem desenvolver o autoconhecimento, olhar para dentro, porque elas estão se deixando serem distraídas pelo sistema. Exato. Você vê como que estão as redes sociais? É uma Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o algoritmo sabe o que você pesquisa. Um vídeo que você assistiu uma vez, de algo que mexeu com o seu coração, porque tudo que a mente vê, ela acredita. Então é muito perigoso o que você vê, quem você segue. Muitas vezes você nem segue, apareceu o vídeo para você porque aquele assunto foi do teu interesse, aquilo mexeu com você, não fez bem, e aí toda hora isso aparece. E aí você não se dá conta e você fica preso na tela, né? Porque o sistema ele foi feito para isso, né? Para nos viciar, porque são picos de dopamina
muito intenso, ela sobe numa velocidade muito rápida. E aí, quando você larga, ela cai de uma vez. Aí dá aquele desânimo, aí você começa a procrastinar e você vai e pega de novo. Eu estava vendo hoje uma matéria falando, né, que as pessoas estão o tempo todo no celular. Aí mostrou vários vídeos, assim, de pessoas. Um cara saindo com o cachorro, ele mexendo no telefone, o cachorro se soltou da coleira, ele nem percebeu. Nossa. Ele foi embora arrastando a coleira, o cachorro correu pro outro lado, ele não se deu conta. Aí fizeram um teste com uma moça, ela estava no celular e fazendo assim com um carrinho de bebê. Aí o neném no carrinho e ela e balançando. Uma pessoa veio, pegou o neném. Ai, meu Deus. Ela não viu. Ela foi perceber depois. Nossa. Então, no trânsito, ontem mesmo, eu estava indo trabalhar, aí eu escutei um estrondo do sinal fechado, aí o sinal abriu. Aí, puf! Eu falei, nossa, que isso? Batida. Aí eu olhei para o lado, o carro que estava do meu lado avançou, o de trás bateu nele, porque eu acho que esse que estava do meu lado foi mais devagar. O cara acelerou com tudo porque estava no telefone, achou que ele tinha ido com tudo, mas foi uma pancada, tudo é o telefone. Então, é o que eu falo, uma coisa a gente tá no celular, né, para assistir um podcast que vai te ajudar no seu despertar, na sua expansão de consciência, porque primeiro você desperta, depois você começa a expandir, né? E aí no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento pessoal, porque isso vai reverberar em todas as áreas da vida, em todos os nossos relacionamentos, né? Sobre saúde, ok. Agora você fica vendo intriga, fofoca, maldade, crueldade. Crueldade. E o quanto que isso mexe com a gente. É impressionante. Eu sou muito ligada aos animais, eu tenho muitos. Quem me segue sabe, eu tenho 7. Nossa. Então eu não posso ver maus tratos. É uma coisa que acaba com o meu dia. Eu fico triste, isso me fere. Porque eu vejo eles como uns seres assim, que ao mesmo tempo que eles são a expressão de Deus em ação, porque eles são puros, né? Se doam de corpo e alma, eles são muito vulneráveis. Sim. Eles não falam, né? E aí, é uma coisa que mexe muito comigo. E agora que eu já tô desperta, é pior do que antes, impressionante. Eu sempre sofria, mas agora... Só que eu sigo muitas ONGs, até porque eu ajudo, eu compartilho. Sim. E eu sei que a ONG precisa expor os animais que elas estão pegando, mas eu juro, tem vezes que eu penso em parar de seguir. Porque o quanto que isso mexe com a minha fisiologia. Porque eu vejo uma coisa ali que eu falo assim, como que a pessoa, não é um monstro, não é um ser humano, teve a capacidade de fazer isso com um bichinho. São coisas assim, e eles têm que expor isso nas redes sociais. E assim, muitas vezes, porque eu faço todo um ritual da manhã, né? Eu estou consciente da minha vibração. Primeiro eu treino a mente, já falei muito isso aqui. Acupuntura, minhas ervas chinesas, medito, depois eu vou treinar o corpo na academia. Então eu tô o tempo todo ligada na minha vibração. Eu tento manter ela elevada o máximo que eu posso. E aí eu vejo um negócio desse. Aí vou ligar o celular, vou postar alguma coisa, vem uma maldade. É impressionante. Derruba. A minha vibração vai pro pé. Aquilo me dá um mal-estar tão grande. E olha o que é a mente, né? Eu fico cancelado, faço várias mas vem, a imagem que eu vi fica voltando pra mim. Então é muito perigoso. Só que quando você não tá desperto, que você não tá consciente do teu inconsciente, você vai assistir noticiário, você vai assistir essas coisas nas redes sociais e você não vai se dar conta do quanto que elas estão te afetando, afetando a tua saúde e a tua vibração. E aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho que estar informada. Essa é a desculpa que a gente dá. Sim. E é disso que o sistema precisa. Então a gente tem que estar muito alerta, porque a gente fica também exposta a se conectar com experiências espirituais que não são boas, né? Porque você vai abrir uma porta. Tudo que vem vai estar alinhado com a sua sintonia, com a sua vibração. O que você está vibrando, o que você está pensando naquele momento. Não, isso tem que tomar muito cuidado. Hoje eu até comento nas redes, eu seleciono muito as pessoas que eu sigo. E aquelas que de alguma forma, até não em relação a coisas ruins, né? Não sigo nada disso, de noticiário, não gosto. Mas até pessoas que, de repente, eu fico me comparando demais, sabe? Que me causa essa questão de comparação, porque isso também tá muito forte, né? Isso é muito forte, Então, eu principalmente nas crianças, nos adolescentes. E aí eu paro de seguir e só sigo realmente aquilo que me faz bem, sabe? Que me conecta, que me inspira.
Porque também, se tem muita informação, a gente fica nessa questão de comparação. Principalmente terapeutas, né? A gente que lida com a internet tem que ter ideias, né? Conteúdos e tal. Sim. Então, assim, eu percebo que quando eu tô muito ligada no que estão fazendo, eu me desconecto de mim. É isso. Da minha essência, de isso. quem eu sou. E aí eu perco a chance de fazer, de repente, uma publicação verdadeira. Que vai, de fato, conectar com as pessoas. Mas eu tô tão assim, não, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Não, e essa conexão, e essa postagem verdadeira, ela vem da tua intuição. E se você não tá conectada, você não tem a intuição. Você corta o sinal do Wi-Fi. Impressionante. É que nós somos doutrinados, tem que ver o concorrente. Pois é. O que teu concorrente faz? O sistema já é assim. Pra quê? Pra você comprar o que tem que comprar para que os outros te ajudem a aumentar o faturamento da empresa. Eu também não olho. Eu não olho. E quanto mais conectada comigo eu estou, a gente consegue passar isso, né? Postar. Sim. E quanto mais verdadeira for essa publicação, a pessoa sabe. Sim, conecta, né? Conecta. Você tá falando com a sua verdade. É outro efeito. Aí não tem algoritmo, não tem nada. Você faz aquilo ali e, de repente, muitas pessoas estão ali engajando, estão comentando, porque é da tua verdade, né? Então a energia, ela é muito mais magnética. Eu aprendi muito isso, Josiane. E olha que eu já naveguei pelo marketing digital, já fiz 6 em 7, já... E o que eu percebi é que quando eu tô comigo mesma, quando eu faço algo genuíno, que não vai contemplar todas as regrinhas do marketing, vai sair completamente fora do padrão. É aí que eu consigo, de fato, digamos que ter um sucesso naquilo que eu tô comprometida, naquele objetivo. Então eu vou conseguir conectar, eu vou conseguir chamar a atenção das pessoas, sendo eu. É isso. Mas não é isso que estão fazendo. Não interessa. Não importa, porque cada um é único. E o que eu percebo também, os gurus do marketing, eles ensinam o que deu certo pra eles, de acordo com a energia deles. E aí tem muita gente que se mata pra fazer igual e não vai ter resultado. Porque não é pra ele. É isso aí. Então você tem que se alinhar com aquilo que é verdadeiro pra você. Com aquilo que realmente faz sentido, com aquilo que é pra você, né? Senão... É isso mesmo. E pra fazer sentido pra você, e pra você desenvolver todo esse lado intuitivo, né? Que é a tua conexão, né, com os teus mentores, com a espiritualidade, que tá ligado com a tua missão, com o teu propósito, porque ninguém veio aqui a passeio, todo mundo tá aqui por um motivo, né? Sim. Aí tem um post seu que eu quero fazer um link com isso que eu falei agora. É essencial curar os traumas do passado, ou eles continuarão voltando até que você olhe para eles. Então, se eu não curo traumas do passado, que muitas vezes é de vidas passadas, mas também muitas vezes é dessa vida, da minha criança ferida, muitas vezes até intrauterino, né? Eu não consigo chegar nesse patamar de expansão e de me conectar com a minha espiritualidade, com o meu propósito de vida. Fica difícil, vai ter sempre, é como se tivesse uma trava, né? Você abre uma porta e a outra fecha. Exato. Aí tu abre mais uma, a próxima fecha. E você fica num looping, né? De vai, trava, para, volta. Vai, trava, para, volta. Você não consegue dar aquele salto que você tanto quer. Aquela continuidade, né? Sim. A coisa não flui. E a terapia, ela mostra até questões dessa vida, né? Sim. Porque eu vi um caso clínico lá seu, de uma moça em que ela fala que a mentora dela era a avó dessa vida. Foi muito especial. Gente, que ela via só os pés, não foi isso? Foi essa dos pés? Foi essa dos pés. Ela não via o rosto, e aí você pediu pra ela olhar pros pés. Exato. E quando ela olhou pros pés, ela lembrou quem era. Foi isso? Sim, foi isso. Porque... E dessa vida, olha que interessante. Dessa vida, exato. Eu percebo que assim, né, como eu tinha falado, tudo aquilo que vai ser mostrado é o que a pessoa tá pronta pra ver. E tem uma conexão, que nem você falou da criança ferida, das coisas que podem ser dessa vida, mas sempre tem uma ressonância com as outras vidas, com vidas passadas. Isso sempre é muito comum. Então é como se a pessoa repetisse padrões. Então ela vem numa mesma família, com as mesmas feridas, né? Porque não foi resolvido em vidas passadas. Então aquilo volta nessa vida. E no caso dela foi muito especial, porque eu sempre aviso, né? Eu falo, olha, você pode voltar tanto pro passado dessa vida, como de outras. Vai depender do que seu mentor achar que você precisa ver. E aí começamos e tal, e ela andando nesse campo, aí ela falando, tem uma pessoa aqui do meu lado, mas eu não consigo ver o rosto. Às vezes o mental acaba bloqueando um pouco, né? Aquela expectativa de, será que eu vou conseguir ver? Aí eu sempre levo pros pés. Então dá uma olhadinha nos pés. Aí na hora ela mudou a expressão do rosto, porque eu fico atenta à expressão, né?
Ela mudou a expressão. Eu falei, fala. Nossa, é o pezinho da minha avó. Eu falei, é mesmo? Ah, mas não é ela, né? Ela começou a duvidar. Eu falei, é ela sim. É ela sim, presta atenção. E aí depois que ela viu os pezinhos, ela viu tudo. Ela viu que era a avó, viu o rosto, aí se abraçaram. Foi muito lindo, assim, muito emocionante. Mas tem muitos casos que o mentor acaba sendo um familiar que já se foi. Que já foi pra espiritualidade, dessa vida. Que tem coisa, muitos casos. Né? Tem. Tem. E aí, antes desse mentor falecer, ela tinha outro mentor, então? Tinha outro mentor. Por leis divinas, todos temos mentores, né? Tá. Viemos pra Terra com um mentor espiritual. Mas o que existe? Às vezes tem uma equipe ali. Então, você nasce com um mentor. E aí, dependendo daquele momento específico de vida, outro mentor vai estar junto com você. Então, eles vão se revezando. E aí, com certeza, a avó dela se revezou, né? Com os outros. E entrou naquele momento de vida dela. Tem muitos casos que eu atendo que são parentes, avós, ou um pai ou uma mãe que já desencarnou há algum tempo, né? Se mostram assume ali esse papel. E assume esse papel. Tem aquilo, né, de ser mais confortável para a pessoa, de repente, reconhecer um pai ou uma mãe. Então, eles se apresentam ali. Sim. Né? Para que a pessoa fique mais segura, mais confiante. Exato. E aí ela consiga deixar acessar. Ela né? sente aquela... Sem bloquear. Sem bloquear, isso. Ela sente aquela confiança, aquele acolhimento, a própria emoção, né? Traz essa conexão e aí flui. Sim. Então, assim, é um processo ali muito incrível que acontece na espiritualidade para que essa sessão possa acontecer, né? Então... E essa terapia é a única que você trabalha, porque você fez também formação em numerologia. Eu achei demais. A gente tava falando sobre isso, né? Sim. Gente, é impressionante. Quando você... Que nem eu fiz o mapa astrológico primeiro. Uhum. Então foi o primeiro que começou a me abrir. Eu despertei na PNL, né? Quando eu fui estudar PNL, aí eu entendi tudo. Tirou o véu, porque eu sou muito técnica. Uhum. Eu tenho esse lado espiritual? Tenho, mas assim, eu gosto muito de me aprofundar na parte técnica. Então a PNL me trouxe um entendimento assim muito grande a nível de comportamento, de desenvolvimento pessoal, de entendimento, Sim. né? Ela respondeu as minhas questões. Uhum. Aí eu fui para o mapa astrológico também. Foi uma coisa assim que eu falei, nossa, eu escutava os áudios, mas a numerologia foi ali, ó, pum. Ela é muito objetiva, ela é certeira. Você não usa hoje, ou você usa? Eu uso dentro dos atendimentos de TRM. Então, lá no comecinho, quando a gente tá conversando, quando eu tô conhecendo a pessoa, a jornada dela, principalmente se ela vem com questões de propósito, né? Aí eu quero entender melhor meu propósito, então já está, mas está sentindo travas. Aí eu vou no mapa numerológico. Claro, eu não vou fazer a consulta toda, porque são muitos elementos, essa eu faço a parte. Mas eu já posso trazer elementos ali que vão ajudar ela a entender melhor. Então, um caminho de vida, um número de talento, números kármicos também, né, que a numerologia mostra. O que seria número? Os números kármicos é quando você tem que resgatar, tem que resgatar agora. Tem karmas que precisam ser trabalhados nessa vida. Eu gosto de dizer que são feridas que você traz de vidas passadas que não foram curadas ainda. Então, o mapa mostra para que você possa entender. Então é aqui que eu preciso me curar. Porque enquanto a gente está com aquela ferida aberta, a gente não vai conseguir adiante. Não vai. Dói. Então você vai fazer as coisas, vai doer, você não vai conseguir, você vai sentir muito medo, você vai sentir trava. Então tem que olhar para aquilo e curar. É aquilo que você viu na postagem. É isso aí. Enquanto a gente não olha para os traumas, a gente não consegue ir adiante. Que é o autoconhecimento, né? Não tem como a gente expandir a consciência, desenvolver a nossa espiritualidade sem autoconhecimento. Não tem como. Porque tu vai ser sempre vítima, né? Sim, e sem entender o que tá acontecendo, e se deixando sempre levar por esse inconsciente, ter o que tá sempre ali ditando as regras. Comandando a tua vida, né? Padrão, você não sai daquilo. Repetindo padrões, né? A constelação também traz muita clareza nesse sentido, né? De repetir padrão. A PNL. São várias ferramentas, né? Por isso que eu trago vários profissionais aqui, porque muitas vezes a pessoa, ela pode começar por uma que ela se identifique mais, e aquela abre. Que no meu caso foi a PNL. A astrologia eu gostava muito, mas nunca tinha feito um mapa. Eu sabia o signo e o ascendente. E olha que interessante, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Enquanto eu sabia só meu signo, eu não entendia. Eu não acreditava muito, porque eu falava assim, pô, eu tenho muitas coisas de peixes, mas tem muitas que não tem nada a ver. Eu né? Porque era muito oposto. Eu falava assim, mas esse meu jeito, né, a minha personalidade, ela é o oposto do meu signo. Né? O meu signo é o meu coração.
total, terapeuta, os animais, a natureza. Sempre abracei árvore. Eu era tirada como uma doida das amigas e da minha família. Ninguém entendia nada. Sim. Eu ficava assim, sabe? Sempre fui assim. Te entendo. Mas a minha personalidade não batia. Aí eu ficava assim, meu, tá errado isso não é. E eu lia lá horóscopo. Até que um dia, eu não lembro quem foi, eu acho que eu tinha uns 18... lembrei. Eu estava na faculdade de educação física, eu tinha 18 anos. E eu tinha uma amiga de sala que ela estava estudando astrologia. Ela estava se formando. Legal. E aí surgiu esse papo, ela assim, que signo tu é? Aí eu falei, imagina, eu fazia educação física, eu fazia físio depois. Sempre fui elétrica, de exercício, né? Aí ela assim, nossa, mas não tem nada a ver. Tem, com esse teu lado emotivo, dos animais, né? Tudo, eu chorava. Vamos fazer. Sabe a hora que tu nasceu? Eu falei, não. Aí a minha mãe tinha, né, aquela pulseirinha exata do hospital lá, a certidão, e me passou. Aí eu, ansiosa, nem dormi. No outro dia, levei pra ela o papelzinho. Olha, tá aqui, não sei o quê. Nossa, quando ela falou, teu ascendente é Áries. Olha lá. Eu já ia te falar, porque eu sou de Áries. Ela começou a rir. Ela falou, puta, eu sabia. Tu vê? Pois é. E eu, mas o que tem? Porque eu nunca tinha lido nada. Cara, ali caiu uma ficha. Ali foi o primeiro processo de autoconhecimento. Foi ali. Eu comecei pela astrologia também. E eu tinha esse mesmo questionamento seu. Eles são opostos, né? Muito opostos. E eu sou ariana. E eu não me identificava com tudo de ar, porque diz que é briguento, que não sei o quê, que é sangue quente. Eu tenho um lado meu, sim, que eu sou mais sangue quente, que eu sou determinadíssima para as coisas, mas eu tenho um lado muito doce, muito assim, emocional. Eu também, é meio a meio o meu. Então, e aí eu ficava, mais ou menos. Não tem... Aí quando eu falava para as pessoas que eu era ariana, não pode ser. Não, tu não é ariana. E aquela dúvida, né? Aí quando eu fui aprofundar, que a minha entrada no autoconhecimento foi também pela astrologia. Aí eu vi que meu ascendente é touro. E a minha lua em câncer. A minha lua também em câncer. Em câncer também. Olha lá. Também. Então explica muita coisa. Aí eu entendi. Eu falei, agora sim, agora sou eu. E fora todas as outras influências, né? Muita e eu coisa. Sempre fui, nossa, tudo que era místico, culto, sempre me interessou. E eu sempre acreditei muito. Essa semana em casa eu tava e assim, o filho e o marido hoje já se acostumaram, né? E eles tiram muito sarro da minha cara. E meu marido outro dia falou assim, tu sempre foi doidinha, né? Mas agora tu tá tão pior. E meu marido nem fala mais nada. Essa semana, a lua também. de Buda, né? Eu comecei a lua de Buda. Vai abrir um portal. Vamos preparar pro portal. Meu filho fica assim, ó. Ai, gente, é muito engraçado. E assim, isso me preenche. Isso me preenche. E eu não importo que tirem sarro. Porque essa sou eu. E eu sempre fui. E assim, quando eu era criança, isso me incomodava um pouco. Porque, assim, eu me sentia um peixe fora d'água mesmo. E depois, quando você vai se conhecendo, claro que você também não pode adotar tudo aquilo como verdade. Porque o meu signo é esse, sabe? Então eu sou assim porque eu tenho esse signo. Não, tem o lado sombra e o lado luz. A gente tem que olhar para o sombra e trabalhar. Porque às vezes as pessoas elas têm uma síndrome da Gabriela depois de fazer um mapa e elas não querem nem mudar. Então se assim... ela é briguenta, ela vai dizer, não, eu sou assim mesmo porque meu signo é esse. Não é bem assim. Isso não é desenvolvimento. A gente está aqui para aprender. É que essas ferramentas nos trazem clareza, entendimento. E você para de ficar perdido. Você se aceita, né? E você se trabalha em você mesmo, né? E é muito engraçado, porque eu gosto tanto disso, essa parte, e hoje eu entendo por quê. Você vê a lua em câncer, então, é o que você falou. Fala muita coisa. Principalmente a família, ao cuidado. Né? Autocuidado, conexão com o feminino, porque o meu caminho começou assim, espiritualidade, né? Tudo que acontece em espiritualidade e tal. E aí eu fui passando por várias fases. São despertares dentro de despertares, né? A gente vai se descobrindo cada vez mais e até hoje eu tô me descobrindo. Eu acho isso muito incrível. E aí começou com o espiritual. Aí veio numerologia, uma sabedoria que eu dominei em outras vidas, que depois que eu descobri. Trabalhei muito com numerologia, atendi, dei curso em outras de numerologia. Vidas, ou nessa também? Trabalhei com numerologia em outras vidas, e aí comecei a trabalhar de novo nessa. E interesse genuíno. Minha mãe tinha um livro de numerologia na prateleira. Deixa eu ler isso aqui, comecei a estudar. Estudava, fazia mapas e tal. Isso eu tinha 15 anos. Olha! E aí depois, a Aurora, minha terceira filha, nasceu. E aí eu
comecei a pensar em algo que eu poderia fazer algum atendimento mais específico para ajudar no caminho de vida, no destino, no propósito. E aí me veio numerologia. Tu estudou isso lá atrás. Lá atrás. E aí? Vamos a isso? Vamos. Aí desenvolvi. Aí dei cursos, formei um monte de turma. Aí veio o Egito. Eu fui pro Egito em 2022. É? Foi. E aí mudou tudo de Carregou novo. a família toda? Não, fui só eu. É? Foi uma viagem de autoconhecimento mesmo. Gente, que Eu fui tudo. pro evento do Matias Di Stefano. Conhece ele? É um argentino. Ele só veio pra essa vida lembrando de todas as vidas passadas dele. E ele ficou famoso até no canal... Agora eu não vou saber o nome do canal. Ele faz programas nesse canal da Discovery. E ele vai falando de espiritualidade e trazendo todas as memórias dele. É incrível o trabalho dele. E aí ele deu esse evento no Egito. E um monte de sincronismos e tal. Fui. Tu foi pra lá? Fui pra lá. Fui assistir o evento, mas Ariana, depois... porreta. Pois é. É o bom do Ares aí, viu? Ele vai que vai. Vai mesmo. E aí a gente fez um tour pelo Egito, né? Óbvio, a gente tava lá. Vamos aproveitar, né? Aí fomos nos templos e tal. Gente. Aí eu fui pro templo da deusa Ísis. Meu Deus, eu tô toda arrepiada. E aí, esse templo, só de explicar, né? Aí eu já comecei a ficar meio fascinada por aquilo. Alguma coisa me pegou. Gente, esse templo fica numa ilha, no meio do rio Nilo. A gente tem que chegar por lá de barco, né? Não é templo que tá aqui, né? Na costa. Não, tem que chegar de barco. Aquilo já fez uma conexão comigo. E aí chegamos de manhã cedinho, os primeiros a chegar. Primeiro grupo de turistas lá. E aí teve as explicações do nosso guia egípcio, que falava português, e tinha a nossa guia brasileira, que era quem organizou a viagem. E ela era toda do autoconhecimento da espiritualidade, né? Perfeito. E ela falou assim, gente, agora aproveitem e andem por esse templo sozinhas. Vão andar, vão sentir. E aí eu fui. Sozinha comecei a andar por ali. À medida que eu ia pisando ali, uma emoção foi tomando conta, eu chorava, litros. A sensação era de voltar para um lugar que eu amava, mas que eu nem sabia que existia. E aí eu sentei uma hora que eu estava muito emocionada, sentei na frente do Rio Nilo, assim, aquela paisagem linda, com as palmeiras. Aí sentei e pedi para a deusa Ísis me mostrar por que eu estava tão emocionada. Eu sabia que tinha alguma coisa. Aí eu fechei os olhos e eu me vi como sacerdotisa ali. Passando exatamente por onde eu estava, eu passei assim. Ai, arrepiou até... A gente subiu até os cabelinhos aqui, ó, de trás. Meu Deus. Até hoje, quando eu conto, eu fico emocionada, porque foi muito forte. E aí aquilo, nossa, fez muito sentido. Eu falei, agora entendi, né? Porque eu tô tão emocionada, já vivi aqui. A gente vê mesmo. Eu já vi até coisas de outras vidas, assim, eu dirigindo com o olho aberto, sinal fechado. É, aqueles escapes, e me veio né? o flash. Então, e aí eu comecei parece que aquilo foi uma abertura pra mim. Eu comecei a me lembrar de várias coisas. Começa a vir vários... assim, coisas nada a ver, mas vinha, né? Flashes. E aí, num outro evento que eu fui no final do ano, também espiritual do Matias, a gente tava numa meditação, e aí começou um mantra, assim, era um mantra meio música, cantado, sabe? E aquilo era muito familiar pra mim, enfim, eu me vi de novo com uma sacerdotisa no templo da deusa Ísis, e eu fazia uma dança. Era uma dança que curava, energeticamente, emocionalmente, espiritualmente. E aquilo me preenchia demais, e no fundo uma voz me dizia, volta pra isso aqui que você fazia. E aí veio a dança sagrada na minha vida. E até o ano passado foi dança sagrada estritamente. Comecei a falar sobre a dança sagrada, sobre os efeitos, e aí comecei a pesquisar também. Né, e comecei a ver que de verdade a dança tem efeitos psicológicos, emocionais, né, tem a ver com a saúde, tem todas essas influências. Com a parte energética, ela retira todos os bloqueios energéticos, ela faz a energia fluir no campo. Exato, né? E também dá fluxo. Dá fluxo. Tanto de fora, né, assim, do nosso corpo, da nossa energia, mas também de dentro para fora. De dentro para fora, Então eu comecei a perceber que em muitos momentos da dança sagrada fluíam memórias de vidas passadas. E as minhas alunas começaram a relatar isso. Joyce, eu lembrei de tal coisa. Joyce, eu tive nossa, veio aqui pra mim isso e tal. Então, foi uma outra sabedoria que eu dominava em outras vidas, que através, né, de regressão eu consegui compreender e trouxe pra vida atual. Muitos povos, né, antigos usavam a dança, né, para poder acessar outros níveis de consciência.
junto com mantras, né? Eles Sim. usavam muito o corpo junto para poder fazer esse acesso. Exato. Que é uma dança meditativa, né? Então você entra em outro estado de consciência ali. Sim. E, nossa, muitas coisas fluem. É incrível. Então, assim, muitas ferramentas. E eu só consegui relembrar por causa do autoconhecimento. Então, por isso que é muito importante. E hoje eu uso tudo isso para conseguir trabalhar com as mulheres. A dança sagrada, a astrologia, a numerologia, a TRM, né, voltando para vidas passadas. É sempre mulheres. A maioria esmagadora são mulheres. São mulheres. Por isso que você coloca que você é mentora espiritual de mulheres. Exato. E o nome do canal também é Movimento Divino? Movimento Divino. Porque o Instagram, viu, gente, é Movimento Divino. Isso. E aí o canal do YouTube também, Movimento Divino. Gente, Movimento que demais Divino. esse nome, né? Olha, Movimento Divino, perfeito. Foi a mentora da dança sagrada que me trouxe. Perfeito. Mestra do Movimento Divino, assim que ela se chama. E aí, porque antes era Despertar com Joyce Elisa, quem é mais antigo vai lembrar. E aí, nesse novo despertar que eu tive lá do Egito, precisou mudar muita coisa, e aí me veio o Movimento Divino, porque veio da mestra do Movimento Divino. Sim. É que nem aqui o programa Agora é a Hora, né? Veio pra mim certinho, agora é a hora. Porque eu ficava assim, meu Deus, mas... Porque eu fui levada pro podcast, né? Durante muito tempo eu sempre quis ter um podcast, mas eu nunca corria atrás e não botava em ação. Mas eu falava, gostaria muito de ter. Porque eu sempre gostei muito de comunicação. E só depois que eu despertei, que eu comecei a me curar, que eu comecei a enxergar, a entender tudo, que ele aconteceu na minha vida. Uma pessoa falou pra mim, ó, você tem que fazer, vem pra cá, vem fazer aqui, quero um outro estúdio. Eu falei, eu vou. E aí, pra eu ir, eu lembro que eu até ficava assim, colocando empecilho, mas eu sozinha, eu tenho que ter alguém pra apresentar comigo. E a pessoa dizia, pra quê? Você é comunicadora nata, você sempre teve canal, né? Porque essa pessoa, era o estúdio dela que eu gravava, YouTube. E ele tava montando um estúdio de podcast. Ele falou, tua cara tem um podcast. Mas é que não tava ainda alinhado, sabe? Eu não tava ainda desperta o suficiente com o propósito do podcast. Mas olha como o universo é. Por isso que eu falo, ele arquiteta tudo. Então eu arrumava sempre uma desculpa. Aí eu voltava lá na outra semana pra gravar pro meu canal e ele falava, e aí, meu? Pô, te conheço, tu não é assim? Cadê aqui? Eu falei, não sei. Aí ele falou, então pense em alguém, vai, convida alguém pra apresentar contigo. Eu lembro até hoje. Eu, quem? Não sei. Aí eu lembrei de uma amiga, nutricionista, que tinha tudo a ver comigo, também medicina chinesa, a mesma vibe que eu. Cuidou de mim quando estava grávida do Pedro Henrique. Mesma sintonia, pisciana também, ama comunicação. Todos os programas que eu ia de rádio e TV, ela tava, a gente era muito descolada em entrevista. Aí veio ela na minha mente. Tu acredita? Eu falei pra ele, puta, ela, fulana, Karina Budi. Até se você olhar aqui no canal... Acho que os 4 primeiros episódios do Agora é a Hora sou eu e ela. A gente começou juntas. Show. Pra quem não assistiu, rola lá o canal que você vai ver. Agora em agosto fazem 2 anos já. Tu acredita, Joyce, que eu saí de lá da Praia Grande, vim embora pra Santos, e aí eu falei assim, quando eu chegar em casa eu ligo pra Karina. E eu vindo embora. Tu acredita que quando eu tava chegando perto da minha casa, eu moro perto do Praia Mar, veio assim, acabou o Whey Protein. Amanhã não tem pra treinar. Falei, vou no Praia Mar, era de noite. Vou no Praia Mar comprar meu Whey Protein. E eu sempre entro por uma outra entrada, que ela é caminho pra minha casa. Nesse dia, eu entrei pela entrada principal, porque a Karina tava sentada nas mesinhas do... Eu não a via há anos, só pela internet. Só, assim, presencialmente, nunca mais eu tinha encontrado a Karina. Quando eu entrei no shopping, nessa outra entrada, já é um café, assim. Isso. Tem a Riachuelo. Ela tava naquele café, dando sorvete pra filha, e ela tava grávida, eu nem sabia, de outro filho. Aí eu olhei, juro, quando eu olhei, eu fiz assim, tá bom, já entendi tudo. É pra eu ter um podcast. Agora eu vou ter esse podcast, porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Nossa. E aí cheguei pra ela, falei, tu não vai acreditar. Ela, aquela euforia. Quando eu falei, ela falou, eu topo, eu quero, vamos embora. Também tô louca pra ter um podcast. E aí a gente começou, fluiu, só que ela ganhou neném. E aí, ela tava com uma filha pequena de 2 anos e com um recém-nascido. E ela falou pra mim, Josi, era só pra você começar. E ela a partir dali era você sozinha. E hoje ela trabalha com espiritualidade, ela nem tá mais no ramo do que ela faz. Então ela tá muito conectada. E ela falou pra mim, era pra você começar.
né? E tanto é que e a gente ficava assim, ai, mas e o nome, e o nome? Aí ela falava um, eu não gostava. Eu falava outro, eu não gostava. E eu falei pra ela assim, deixa, uma hora o nome vai vir. Vamos esquecer, vamos só pôr isso em prática, né? A gente fecha lá o dia que a gente vai gravar e tudo, mas o nome vai vir. Juro, eu tava tomando café da manhã, uns 3 dias depois, nem tava lembrando. Eu não tava mais o nome. Eu tinha soltado. Sim. E eu sou muito assim, eu escuto perfeitamente. Aí eu tomando café, veio assim, agora é a hora. Olha. Porque você sempre correu, né? Sempre muito fazedora, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que é a realidade das pessoas. E a gente fala amanhã. Não existe o amanhã. Só existe o agora. E as pessoas adoecem porque elas não vivem o agora. Né? Então, quando a gente desenvolve estado de presença e entende que agora é a hora, é agora, não é daqui a 10 minutos, né? O passado não existe, o amanhã não tem. Nossa, perfeito. Então veio pra mim e veio com a minha vida, porque a minha vida era assim. Sim. Agora não dá. Agora não é a hora. Aham. E veio, agora é a hora. Então assim, agora é a hora. Se a pessoa tá na dúvida, é agora. E veio, por isso que eu falo, não fui eu, foram eles. Né? Eles ajudam muito nessa jornada, Muito, né? veio pra mim, olha, um podcast, que até então a gente ia falar só de saúde. Uhum. Mas aí, depois que eu comecei sozinha, começou a vir, não é saúde, mas é saúde integrativa, que é o que você trabalha, e espiritualidade. É isso. Essa é a mensagem que tem que ser levada para as pessoas, é disso que as pessoas estão precisando, entendeu? Sim. E é mó barato. Os convidados caem no meu colo. Eu não fico caçando convidado, gente. Que nem eu, surgi lá do nada. Surgiu numa feira, foi o que eu falei no começo, e agora eu fecho assim. Vem, ou alguém fala, ou às vezes eu vejo uma postagem, aquilo me chama atenção, aí eu começo a entender essa pessoa, consumir ela, e eu vejo que ela tá alinhada, também é muito de alinhamento, né, Joyce? Sim. E isso preenche tanto a nossa vida, né? Demais. Você acaba percebendo que realmente você chama tudo, né? Tá tudo conectado, que nem eu falei das pacientes que vêm para a TRM, eu percebo que tem essa conexão com o momento que eu tô vivendo, porque aquela mensagem faz sentido para mim também. Então, assim, né? É tudo conectado, né? E Tudo conectado. tudo diz respeito àquilo que a gente tá vivendo mesmo. É incrível. Incrível. Parabéns, viu, pelo teu trabalho. Obrigada. Maravilhoso, adorei. Parabéns também pelo seu. Obrigada. Muito bom tá aqui, adorei. E eu vou fazer, viu? Vai Vou fazer, depois eu conto pra vocês. Isso. Vou fazer. Você vai ser meu case também. Ok, aí tu bota lá. Quando ela escrevia assim, a Jota... A Jota, você vai pode saber ser que é seja você. eu. Gente, porque eu não A revelo J o nome, ponto, tá? então. A Eu J deixo só ponto. inicial ali. Aí vocês vão ficar, será? Será que foi ela que foi? Aí se você comentar lá, o pessoal vai saber. Ai, gente, que papo gostoso. Eu acho que quando a gente... Acho não, tenho certeza. Quando nós estamos alinhados, né? Com o que faz o nosso coração cantar. Eu ouvi uma vez essa frase do Eric, né? Você falou de digital. Nunca mais eu esqueci. Procure fazer algo que faça o seu coração cantar. Ah, né? sim. E é isso mesmo, né? Então, quando a gente faz algo que faz o nosso coração cantar, que é fazer algo que preenche você, o resto flui. Você se torna mais leve, você tira pesos das costas, os seus relacionamentos mudam porque você muda, né? Então, quando você muda tudo ao seu redor. Então, a gente está aqui para isso, para trazer para você essas ferramentas, esses profissionais que eu coloco aqui. Eu sempre acompanho primeiro, converso. Se ele estiver alinhado com o propósito do programa e ele for coerente, eu trago ele aqui e sempre, todos eles, trazem assim um conteúdo maravilhoso que transforma vidas. Então, eu quero agradecer a sua audiência, é uma honra ter a sua atenção sempre. Compartilhe com outras pessoas. Eu vou deixar para você aqui os arrobas da Joyce. Deixa para mim, se você teve algum insight. Ou se você quiser fazer alguma pergunta para ela, pode colocar aqui nos comentários que ela vai responder para você, tá bom? Muito obrigada. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. E até o nosso próximo episódio.